Universidade do Estado do Amapá, Química Inorgânica Experimental 2, Experimento 4, Problema do Café. Acadêmicas Brenda Monteiro, Flávia Marques e Michele Moraes. Bom, vamos introduzir aqui alguns conceitos relevantes ao experimento. Bom, temperatura. O conceito de temperatura, como podemos dizer que uma substância, se ela está fria ou quente, ela vai ser apenas subjetiva. Por quê? Porque vai depender do corpo ou do material que nós estamos utilizando. Como, por exemplo, temos a madeira, né? A madeira e o metal. Se a gente pegar um pedaço de madeira em algum metal e colocar no congelador, a gente sabe que ambos estão em mesma temperatura, né? Porém, quando a gente retirar esses objetos, nós teremos a sensação de que a madeira vai estar mais quente do que o metal. E isso tem relação com a capacidade dos materiais de trocar calor dos corpos mais quentes do mais frio do que eles. A sensação, então, de calor ou frio, ela é apenas uma comparação, né? Porque se a gente colocar nossa mão numa água quente ou numa água com gelo, e depois de alguns instantes a gente retirar nossa mão destas águas e colocar as nossas duas mãos numa bacia contendo água que esteja a temperatura no ambiente, a gente vai perceber que a nossa mão que estava na água quente vai sentir que a bacia já está fria, já que a nossa mão que estava na água com gelo vai sentir a água da bacia quente. Então, como é que a gente pode definir esse conceito de temperatura, né? Bom, esse conceito ele vai ser definido com um aumento da movimentação das moléculas de algum corpo que está diretamente associado ao aumento da temperatura do mesmo, e vice-versa, né? Então, a temperatura ela vai ser definida como a partir do momento da medida da energia de movimento de algumas moléculas que compõem um corpo, né? Seja esse corpo sólido, líquido ou em um gás. Calor. Bom, calor ele é uma energia térmica transferida entre dois sistemas ou corpos, devido à diferença de temperatura existente entre eles, né? O calor ele vai ser espontaneamente transferido de um corpo que possui uma temperatura mais alta para um corpo que possui temperatura mais baixa. Ou seja, vai ocorrer a transferência de calor entre as partículas mais energéticas, que são aquelas que se movimentam mais rápido, para as menos energéticas. Por exemplo, quando a gente pega uma xícara de café quente, a energia é transferida da xícara para a nossa mão. Já quando a gente pega uma água com gelo, a energia é transferida da nossa mão para o copo. Ou seja, quando os dois corpos estão em contato térmico, a transferência de energia ocorre sempre mais quente para o mais frio. É importante salientar também que o calor é uma troca de energia e pode ocorrer de três maneiras. Primeiro, convecção térmica, que é a criação de correntes de convecção. Segundo, condução térmica, que ocorre com o aumento da energia cinética. E o terceiro, a irradiação térmica, que é por meio das ondas eletromagnéticas. E só faz sentido a gente falar em calor enquanto os corpos possuírem temperaturas diferentes entre si, né? Uma vez que esses corpos estiverem na mesma temperatura, já deixa de ocorrer o fluxo de energia, né? Ou seja, vai deixar de existir calor. E nessa condição, dizemos que os corpos atingiram um equilíbrio térmico. E o equilíbrio térmico? O que é? Bom, o equilíbrio térmico, ele vai ser um sistema que vai atingir o mesmo valor de temperatura. E nesse sistema não vai existir troca de calor entre eles, né? Como, por exemplo, a gente pode dar o funcionamento de todos os termômetros. Quando a gente usa um termômetro para medir a temperatura de uma pessoa, a gente coloca esse termômetro e espera um tempo, né? Então, esse tempo que a gente espera é o tempo necessário para que o equilíbrio térmico entre o corpo e o termômetro seja atingido, de modo que a temperatura que ele mostra seja igual ao da pessoa, né?
E isso vale para a medição da temperatura de qualquer substância, seja ela uma substância sólida, líquida ou gasosa. Outro exemplo que nós podemos citar seria o nosso próprio exemplo, né, do café quente com leite frio. Ainda que essas substâncias elas tenham as mesmas temperaturas iniciais distintas, em pouco tempo o mais quente ele vai transferir energia térmica para o mais frio. E assim nós vamos ter uma mistura morna que resultou no equilíbrio térmico das duas. E a equação de equilíbrio térmico é Q mais 1, Q mais 2, Q mais 3, etc. Que é N, é um número indefinido, que é igual a zero, sendo Q uma quantidade de calor ou temperatura dos dois corpos. Bom, e como ocorrem as trocas de calor, né? Até que esses dois corpos eles atinjam um equilíbrio térmico, haverá uma troca de calor entre eles até que as suas temperaturas estejam estabilizadas, né? E isso ocorre de dois modos. O contato indireto, que é quando existe um meio material que vai estar separando esses corpos ou essas substâncias, e o contato direto, que é quando existe uma mistura entre os corpos que trocam energia térmica, como por exemplo o nosso experimento, o café e o leite. Oi, gente, agora a gente vai falar sobre o problema do café do leite, né? Mas primeiro tem que saber quais são os materiais que a gente vai utilizar, como se faz os cálculos e a prática. Pode ver bem no início, tá escrito o HTTP, né, que é do nosso experimento, que é do Chain Collective. E agora a gente vai falar primeiro quais são os materiais. Materiais que a gente utiliza no laboratório virtual, né, que é o Chain Collective. Nós utilizamos, no caso, um becker de 600 ml, uma solução de café, que é o 250 ml, 90 graus Celsius, e a solução de leite, que é 1 grau Celsius. Temos também a questão do enunciado do experimento. Ele fala que, primeiramente, um cliente pede todos os dias 250 ml de café de Sumatra, que é um café muito forte, né? Que o aroma dele fica muito mais, fica bem forte depois que você toma. A precisamente 105 graus Celsius. Em seguida, pede para adicionar leite suficiente a 1 grau Celsius para baixar a temperatura do café, que inicialmente está a 90. No caso, para a temperatura solicitada, que é 105 graus Celsius. A gente deve lembrar que a densidade é um grama por ml para o leite e para o café, sua capacidade de calor específica é 4,184 joule. Tá, agora a gente vai saber primeiro como é que funciona o passo a passo através do fluxograma de experimento. Nós iremos, no caso, pegar 250 ml de café e colocar em um becker e depois adicionar X quantidade de leite. Por que X quantidade de leite? A gente não sabe qual seria, a gente não sabe, no caso, os dados para colocar no cálculo, para a gente saber a quantidade de leite para se misturar com o café. Então, a gente pega, coloca X quantidade de leite e um becker de 600 ml e observar a temperatura com base na tabela. Tá. Agora, primeiro a gente vai organizar os dados que a gente vai colocar no cálculo. E a gente tem que saber que os dados que foi dado no enunciado são: o do café tem volume 250 ml, temperatura inicial 90 graus Celsius, o leite tem temperatura inicial 1 grau Celsius, a temperatura final, no caso da junção do café e do leite, seria 105 graus Celsius. Ele tem Q perdido igual a Q ganho. Como assim? Então, o calor perdido vai ser igual a menos o calor ganho. Para calcular o nosso calor perdido, né, ou ganho por um objeto, que no caso é a questão do café e do leite, a gente usa a fórmula Q igual a M vezes C vezes ΔT. Como assim? O que seria? Então, o Q seria a quantidade de calor, o M seria a massa do objeto, o C seria o calor específico, ΔT seria a temperatura final, menos a inicial. Agora a gente vai colocar, no caso, com nossas informações, vamos colocar na fórmula. Como eu falei, né, temos o Q perdido e o Q ganho. O Q perdido, no caso, seria o calor perdido do café quando ele for misturado com leite. E o Q ganho seria a quantidade de calor ganha. O leite, no caso, ia ganhar calor quando for misturado com o café. No caso, nós colocamos M, né, que é a nossa massa, igual a 250 ml. Nós vamos passar para gramas, que seria 250 gramas. Nosso calor específico, como eu já falei, que o enunciado propôs para a gente, nos deu, foi 4,184 joules. E o ΔT seria 105 menos 90 graus Celsius. Por quê? Como a gente sabe, né, o nosso cálculo de ΔT seria final menos inicial. Então, o nosso final é 105 graus Celsius menos 90, que foi dado do café. Então, nós temos menos 25 graus Celsius. Colocamos na fórmula que é o Q perdido igual a 250 gramas
menos o calor específico, vocês podem ver aí, que é 4,184 joules, gramas menos 1 graus Celsius menos 1, vezes o nosso ΔT, que é menos 25 graus Celsius. Então, o nosso Q perdido seria menos 26,150 joules. Então, o nosso Q perdido transformando para notação científica seria menos 2,1650 vezes 10 elevado a 4 joules. O nosso Q ganho, que é a nossa quantidade de calor, né, no caso do leite, é a mesma forma, mas agora a gente vai colocar, no caso, M vezes C vezes ΔT seria igual a o nosso calor perdido, que é o do café, que seria menos 2,6, bem aqui, ó, 2,6150 vezes 10 elevado a 4. Onde, como eu já falei, nosso calor específico é o mesmo. Então, vamos colocar agora só que vai mudar o nosso ΔT. No caso, esse daqui seria o do café e esse daqui vai ser do leite, tá bom? Então, 105 é o mesmo valor final, né? Menos 1 grau Celsius, que é igual a 105 graus Celsius. Bom, agora, né, o que nós faremos? Agora nós podemos reorganizar e achar a massa do leite, que é também nosso cálculo final. Então, nós temos aqui o Q ganho, que é a quantidade de calor ganha do leite, é igual a massa vezes 4,184 joules, vezes 64 graus Celsius, ok? Então, igual a menos 2,6150 vezes 10 elevado a 4 joules. Percebam que esses resultados aí, eles foram encontrados no cálculo anterior, certo? Então, o que nós queremos aí é a massa do leite, então nós vamos pegar o M e isolar ele. E igualar a... Percebam que o menos 2,6150, ele está negativo. Então, ele vai passar para o outro lado positivo, correto? Então, nós vamos dividir ele, né? Regra matemática. Como o 4,184 ele está se multiplicando com o 64, ele vai estar dividindo. Então, a multiplicação de 4,184 joules vezes 64 graus é igual a 2,67776 vezes 10 elevado a 2 joules, certo? Então, nós vamos fazer agora essa divisão. M igual a 2,6150 vezes 10 elevado a 4, dividido por 2,67776 vezes 10 elevado a 2. Então, nós temos que essa divisão resultou em 97,65 gramas, só que nós queremos em ml, correto? Então, nós temos que transformar ele para ml. Transformando, nós temos 97,65 ml. Aqui nós temos, portanto, né, a quantidade de leite que nós devemos adicionar para atingir o grau, né, exigido pelo nosso cliente é de 65 graus. É a temperatura, né, final do café, mais o leite. E o leite, a quantidade de leite que nós devemos adicionar no café para chegar à temperatura de 65 graus é 97,65 ml. Então, primeiro, né, nós devemos resumir os dados que nós encontramos. E preencher os dados fornecidos pelo enunciado. Nós temos o volume do café, que é 250 ml, lá no início, que é o... Então, também nós temos a temperatura inicial do café, que era 90 graus. E nós temos a temperatura inicial do leite, 1 grau. Então, nós temos a temperatura final solicitada pelo cliente, que era 65 graus. Então, a chave aqui é reconhecer que a massa do leite e do café, elas têm que ser somadas para atingir a quantidade de café, que é o café mais o leite, correto? Então, nós temos aqui 250 gramas é igual a massa do café mais a massa do leite. Então, essa vai ser a nossa equação. Massa do café total é igual a 250 gramas mais a massa do leite. Massa do café total é igual a 250 gramas de café, do café, mais a quantidade de massa do leite que nós encontramos aí acima, 97,105 gramas. Então, nós temos que a massa do café total ela é igual a 347,65 ml
a 65 graus Celsius. Tá. Agora a gente vai ver como é que funciona o experimento. Vocês podem ver no vídeo, né? Ele nos dá a informação do enunciado, né? Tem um café, 250 ml, 105 graus Celsius, adicionar leite suficiente a 1 grau Celsius para baixar a temperatura desse café. Lembrando que quando a gente vai colocar no nosso laboratório, a gente tem que clicar também nas propriedades térmicas, né? Que a gente vai marcar para isolar a temperatura dos arredores. Então, a temperatura no caso dessa solução que a gente vai colocar do Becker, a temperatura do café, a temperatura do leite tem que ficar constante, tem que permanecer só naquele copo, tá bom? Vocês podem ver que a gente colocou um bag de 600 ml, como a gente disse, a solução do café que nós vamos utilizar e a solução do leite também. Depois, quando a gente vai colocar, no caso, isso daqui é uma bancária, nós iremos ver nosso almoxarifado, temos a formação, né, a temperatura, etc. Como eu falei, a gente vai colocar em propriedades para, no caso, ele não trocar de temperatura com o ambiente. Então, a gente escolheu, foi colocado o nosso 90 graus Celsius do café e do leite seria 1 grau Celsius. Podem ver a tabela ao lado. Depois que a gente coloca, no caso, essas informações, a gente tem que clicar nesse negocinho azul. E lembrando que nós colocamos também do Becker, né? Que não colocamos nenhuma temperatura, digamos, só para ele não trocar de calor, no caso, trocar calor com o ambiente, tá bom? Depois disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar 250 ml de café, que está 90 graus Celsius, podem ver do lado nessa tabela, temos pH, volume, etc. Colocamos 50 ml e colocamos a quantidade de leite que foi calculada, né? Foi 97,105. Então, por que a gente colocou isso? Porque, no caso, nós fizemos o experimento, nós fizemos primeiro o cálculo para você saber a quantidade, para depois você saber o experimento. Então, nós fizemos a mistura, né? Podemos ver que nessa questão de propriedade, nós temos temperatura de 105 graus Celsius, que foi a temperatura solicitada pelo cliente. Então, nós conseguimos chegar ao nosso objetivo, né? Que é saber a quantidade de leite, que vai ser misturada com 250 ml de café, a 105 graus Celsius. Então, como nós falamos, a total seria 347,105 ml de café e leite, né? Foi misturado a 105 graus Celsius. Então, podemos concluir que nós conseguimos chegar ao nosso objetivo do experimento. Então, como a Michelle falou, né? Nós concluímos um trabalho com a relação entre calor e frio, ela vai ser apenas por motivos de comparação. E as moléculas elas estão sempre em movimento. E há um aumento de movimentação das moléculas das substâncias que está relacionado com o aumento de temperatura. A gente não pode esquecer que a transferência de calor vai ocorrer do mais quente para o mais frio, e assim até alcançarem o seu equilíbrio térmico e estabilizar as suas temperaturas. Aqui se encontram nossas referências, laboratório virtual, blog de Caetano Física, site de matéria, equilíbrio térmico, canal do professor Ramos e canal Lee West. Bom, agradecemos pela sua atenção e terminamos com essa frase de Alexander King, onde diz que a necessidade básica do coração humano durante uma grande crise é uma boa xícara de café quente. Obrigada.